O investidor iniciante, quando começa a buscar informações sobre fundos imobiliários e se prepara para comprar sua primeira cota, ele fica tentado a começar a investir pelo fundo imobiliário MXRF11. É um fundo popular, é o fundo com o maior número de cotistas da nossa bolsa, é um fundo que vem apresentando resultados consistentes e crescentes, fundo que já se provou com o tempo, e tudo que é canto na internet tem informações sobre esse fundo e ele está presente na carteira de quase todos os investidores, o que acaba fazendo com que o iniciante não queira ficar de fora desse investimento, né? Mas no vídeo de hoje eu vou te mostrar 3 fundos imobiliários que eu compraria hoje para substituir facilmente o fundo imobiliário MXRF11 se eu tivesse em carteira nesse momento. São 3 fundos imobiliários de papel de base 10 que também vem apresentando resultados consistentes, a gestão vem fazendo um excelente trabalho e o melhor de tudo, eles estão com um precinho bem melhor do que o MXRF11. Então se você já gostou do tema desse vídeo, deixa o like aí, se inscreve no canal para não perder mais nenhum conteúdo como esse e aproveita e na aba dos comentários, tá? Vai agora aí rapidinho nos comentários e diz para mim, pelo menos um fundo imobiliário que você compraria agora se você tivesse que substituir o MXRF11 na sua carteira de investimentos hoje. Quero ver se você consegue escolher um bom fundo imobiliário para colocar no lugar do MXRF11. Então se você não me conhece, meu nome é Barreto e nesse canal aqui eu falo muito sobre fundos imobiliários e também mostro a minha carteira de investimentos e a minha jornada rumo à liberdade financeira. Seja muito bem-vindo, cola com a gente aí, vamos acompanhar todos os conteúdos que eu posto aqui toda semana. E aproveita, fica ligado na descrição que tem um material muito bacana tanto para quem já investe quanto para quem está começando a investir e quer dar os primeiros passos nos fundos imobiliários com mais tranquilidade e tomando melhores decisões. Bom, sem muita delonga, sem muita enrolação, deixa eu abrir aqui a tela do computador e mostrar para vocês algumas informações agora do MXRF11, bem rapidinho, tá? E logo em seguida a gente vai ver alguns outros fundos imobiliários que eu selecionei aqui que eu poderia facilmente substituir esse fundo imobiliário na minha carteira se eu tivesse ele, tá? Nesse momento eu não tenho, mas já tive. Esse fundo imobiliário MXRF11 está sendo cotado hoje a R$10,83, há algum tempo já que ele vem nessa casa de R$10,80, R$10,90, R$11. Nesse momento ele está com um dividend yield de 12,28%, ou seja, isso aqui é o que ele pagou em dividendo nos últimos 12 meses para o seu cotista, então é um resultado do passado, né? E aqui vem a grande questão de muita gente não querer comprar esse fundo imobiliário nesse momento e eu sou um deles, tá? Por quê? Esse fundo imobiliário hoje tem um valor patrimonial de cota de R$ 9,93. Na verdade, esse valor patrimonial dele vem caindo, tá? Há pouco tempo atrás era mais de R$10 esse valor patrimonial de cota. E hoje esse valor patrimonial de cota, se a gente dividir o preço de mercado pelo valor patrimonial, dá um PVP de 1,09. PVP que mostra pra gente se o fundo está vendido no preço justo dele, se fosse o caso de PVP 1,00. Abaixo desse preço justo, se fosse 0,9, 0,8, 0,95, estaria com algum desconto, ou acima do preço justo, como é o caso do MXRF11 nesse momento, que está com PVP de 1,09. Então você está pagando um ágio de 9%. Você está pagando nele hoje 9% a mais do que ele realmente vale. Então por isso que eu destaquei que esses 3 fundos imobiliários que eu vou mostrar para vocês, o principal destaque deles com relação ao MXRF11 nesse momento para mim é o preço, tá? Então já vamos começar de cara com o primeiro fundo imobiliário que eu compraria hoje para substituir o MXRF11, que é o fundo imobiliário BTCI11, que é o BTG Pactual Crédito Imobiliário. Nesse momento esse fundo imobiliário de papel está sendo cotado a R$ 9,75, entregou nos últimos 12 meses mais dividendo do que o fundo imobiliário MXRF11, tá? 12,71%, mas lembrando, isso aqui é um indicador de passado, né? Como eu falei com relação ao MXRF11 também. O valor patrimonial da cota do BTCI11 é de R$ 10,09 e se pegarmos o preço que ele está sendo cotado hoje e dividir pelo valor patrimonial, a gente chega num PVP de 0,97. Então nesse momento você estaria pagando 3% de desconto para ter o BTCI11 na sua carteira de investimentos. Hoje esse fundo conta com 123 mil cotistas, tem uma liquidez diária aí de mais de 2 milhões e vem pagando um dividendo bem constante na casa de 10 centavos, alguns meses pagar 11. Então é um fundo bem interessante que consegue manter um dividendo bem linear. É bem bacana esse tipo de fundo para quem quer buscar uma renda sempre crescente, tá? Porque você vai estar sempre recebendo aquele dividendo naquele patamar parecido, então cada vez que você vai comprando mais cotas todos os meses, a sua renda vai só aumentando, não tem muita oscilação como a gente consegue acompanhar aqui nesse momento. Aqui dentro do relatório do BTCI11 a gente consegue ver que ele investe primordialmente em CRIs e em cotas de fundos imobiliários. Como a gente consegue acompanhar aqui, 82,4% do patrimônio dele hoje está alocado em CRIs, que são certificados de recebíveis imobiliários, 8,2% aqui em cotas de fundo imobiliário
e 4,9% em ativos de renda fixa. E os CRIs da carteira do BTCI 11 hoje são indexados aqui, ó, 61% IPCA, uma taxa de IPCA mais 7%, 36% CDI com uma taxa de CDI mais 2,9% e 3% aqui IGPM. Nos segmentos que o BTCI investe hoje na carteira dele tem 52% logístico, 14% shopping, varejo 5%, residencial 23% e 6% aqui outros. E os empreendimentos da carteira do fundo imobiliário hoje se encontram aqui nas regiões Sudeste com 75%, Sul 14% e Nordeste com 11%. Então tem uma boa diversificação aqui também por região. O segundo fundo imobiliário que eu compraria hoje para substituir o fundo imobiliário MXRF11 neste momento seria o fundo imobiliário CYCR11, que é o fundo Cirela Crédito. Nesse momento está sendo cotado aqui a R$ 9,36 e está com um dividend yield ainda maior do que até o BTCI 11. O dividend yield dele dos últimos 12 meses é de 13,11%, dividend yield bem bacana. Esse fundo que vem de uma valorização aí dos últimos 12 meses, estava bem mais barato do que ele está agora, então ele já subiu 7,93% ou 7,83% nos últimos 12 meses. O valor patrimonial de cota desse fundo imobiliário é de R$ 9,79, então dividindo o preço de mercado pelo valor patrimonial, a gente chega num PVP de 0,96, ou seja, a cota dele hoje está sendo vendido com 4% de desconto com relação ao valor patrimonial. Bem interessante isso. Fundo com uma quantidade bem menor de cotistas, tá, do que os outros dois que eu já citei, apenas 13 mil cotistas e uma liquidez média diária bem baixa, se a gente for comparar com o MXRF11 principalmente e o BTCI 11. E com relação a dividendos, como a gente consegue acompanhar, o fundo vem nessa casa dos 10, 11 centavos aqui já há bastante tempo, então também é um reloginho nesses dividendos constantes, nesse valor bem aproximado assim, todos os meses. Dentro da carteira do fundo imobiliário CYCR11, a gente vê que o principal ativo da carteira dele hoje são os CRIs com 90,6%, e esses CRIs são indexados aqui, ó, 70,5% ao IPCA e 27,5% ao CDI. São as maiores posições de indexadores desses CRIs. E os empreendimentos que o CYCR investe nesse momento estão localizados em 3 regiões, sendo 87,8% aqui no Sudeste, 8,8% no Centro-Oeste e 3,4% no Sul. E se a gente for olhar os segmentos dos CRIs da carteira aqui do CYCR, 42,8% são do segmento residencial, 41,7% pulverizado, 15,5% comercial. E o terceiro fundo imobiliário que hoje tranquilamente eu compraria para substituir o MXRF11, na verdade eu venho comprando sempre, né, um fundo que está na minha carteira há algum tempo e eu todos os meses tenho comprado cotas dele, é o fundo imobiliário VGHF11, o Valora Hedge Fund, que nesse momento está sendo cotado aqui a R$ 9,44, está tendo uma pequena quedinha, vou esperar cair um pouquinho mais para comprar mais algumas cotinhas dele, tá? Já tenho 400 cotas desse fundo, e ele é o que está com o maior yield desses três, tem um yield de 13,45% neste momento. O valor patrimonial de cota do VGHF11 hoje é de R$ 9,30, então ele está com um pouquinho de ágio, mas bem menor do que o MXRF11, nesse momento está com um PVP de 1,02%, ou seja, se você está comprando ele agora, você está pagando 2% de ágio para ter esse fundo imobiliário na sua carteira. Mas para mim, se um fundo for um fundo de qualidade, até 1,04%, 1,05% eu ainda aceito. Não muito mais do que isso, tá? Porque o interessante é sempre você comprar no PVP de 1, mas dependendo do fundo, muitas vezes ele vai estar um pouquinho acima, vai passar muito tempo um pouco acima disso, aí você tem que fazer sua escolha. Ou você vai querer um fundo de qualidade na sua carteira, mesmo com PVP um pouquinho acima, ligeiramente acima, ou você só vai ficar comprando mesmo com PVP em 1, que tem muitas oportunidades hoje também, né? O VGHF11 hoje tem 313 mil cotistas e a liquidez média diária dele é de 3,2 milhões. E com relação a dividendos, aqui em 2023 ele vem pagando aí 10, 11, 12 centavos para quem é cotista. Um dividendo bem bacana e também um dividendo que não tem oscilado muito agora. No começo dele, ou quando ele começou a ser negociado, oscilou bastante. Se a gente entrar aqui no relatório do VGHF11, a gente dá uma olhada aqui na alocação por ativos da carteira dele nesse momento, o fundo hoje que tem mais de 100 ativos, tá? Nesse momento tem 110 ativos. Se você olhar esse relatório aqui lá logo no início, você vai ver que hoje ele conta com 110 ativos. Hoje esse fundo está alocado principalmente em CRIs, 68,2% aqui alocado em CRIs, 3,5% alocado em FDIC, cota de fundo imobiliário quase 20% da carteira hoje, 2,5% alocado em ações, 6,1% alocado em SPE, que são sociedades de propósito
específico. Na alocação por indexador, a gente vê que nesse momento ó, o fundo conta com 37,2% dos CRIs alocados em CDI, diminuindo um pouco, tá? Porque ele era praticamente meio a meio inflação e taxa de juros, hoje diminuiu um pouco o CDI, e o restante é tudo inflação com essas variações que estão aqui ao lado. E se a gente der uma olhada também aqui pela estratégia do fundo, dá para a gente ver que esse fundo tem uma estratégia de renda e estratégia de valor. E o que seria essa estratégia de valor? São ativos que ele compra e vende, são ativos para gerar um ganho de capital, para aumentar o rendimento do cotista, né? E a estratégia de renda são aqueles ativos que ele simplesmente carrega para gerar aquela renda mensal para entregar para a gente. Então, renda e valor seria isso. E na parte da estratégia de renda, encontram-se os seguintes ativos, ó, CRIs, FDICs e cotas de fundo imobiliário, estão aqui na parte da estratégia de renda. E na estratégia de valor, tem SPE, FDIC, cotas de fundo imobiliário também, uma pequena porcentagem, e as ações da carteira dele. Então, todos aqui também participando da estratégia de valor, que é a estratégia de giro de carteira. Bem interessante essa estratégia do fundo imobiliário VGHF11, né? Eu gostaria de lembrar vocês que isso daqui não é nenhuma recomendação nem de compra nem de venda de ativos, tá? São apenas alguns fundos imobiliários que hoje eu compraria tranquilamente se eu quisesse substituir na minha carteira o MXRF11. E se também você quer conseguir chegar a esses fundos imobiliários que você poderia substituir um ou outro na sua carteira, você tem que fazer um estudo, tem que olhar o relatório. Aqui a gente olhou um pouco rápido, né? Porque eu só estou mostrando para vocês num vídeo aqui no YouTube 3 fundos de uma vez, então não dá para a gente se aprofundar muito nos 3, senão o vídeo vai ficar longo demais. Mas se você quiser um vídeo de um desses 3 fundos aqui mais detalhado, deixa nos comentários, diz aí que a gente faz esse vídeo e traz aí com vocês na melhor qualidade que for possível de informação. Confere se você está inscrito para não perder mais nenhum conteúdo aqui do canal. O vídeo vai ficando por aqui, valeu, é nóis, fui!